Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos contar sobre a história do profeta João Batista. Seu pai era Zacarias e a sua mãe Isabel. Os dois já estavam idosos e Isabel era uma mulher estéril. Zacarias era um sacerdote, então, como de costume, ele foi até o santuário do Senhor. E lá apareceu um anjo do Senhor que disse para ele: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, vai ter um filho, do qual vai se chamar João. E então Zacarias logo duvidou disso e disse para o anjo do Senhor: Como isso vai acontecer se eu e a minha esposa, Isabel, já estamos idosos? E o anjo do Senhor respondeu para Zacarias, dizendo: Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. E porque você duvidou do que eu disse, você vai ficar mudo até o que eu falei acontecer. E Isabel, que era uma mulher já idosa e estéril, teve de fato um filho. E daí um versículo bastante conhecido da Bíblia, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nos diz assim: Porque para Deus nada é impossível. Então Isabel teve o filho, assim conforme o anjo do Senhor, que foi enviado de Deus, para trazer aquela notícia, havia dito. Então, Zacarias pegou uma pequena tábua e escreveu assim: O seu nome é João. E imediatamente Zacarias, que ainda estava mudo, deixou de ser mudo. Ele voltou a falar normalmente. O rei da Judéia, Herodes, ficou sabendo que Jesus havia nascido e que os reis estavam vindo de longe, trazendo mirra e trazendo incenso para adorar aquela criança que havia nascido. E então Herodes ficou com medo de ter o seu reino dividido e mandou que fossem mortos as crianças, os bebês, de 2 anos para baixo. E isto estava incluso o personagem bíblico que nós estamos falando, João Batista. Então Isabel, sua mãe, entregou aquele menino, João Batista, para parentes beduínos. Ou seja, João Batista, ele cresceu em meio ao deserto. E João Batista era nazireu. E ele não podia cortar os seus cabelos, beber bebida forte, até a sua alimentação era restrita. Ele podia comer apenas gafanhotos e mel silvestre. E até mesmo as suas roupas eram diferentes. A sua roupa era feita de pelo de camelo e vestia um cinto de couro. Isso está registrado na Bíblia. E então, João Batista começou o seu ministério profético e começou a ser conhecido como pregador do arrependimento, porque ele falava bastante sobre isso. Ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, porque está próximo o reino dos céus. Então, ele também anunciava a vinda de Jesus, a vinda do Messias, e ensinava sobre regras práticas de bondade, caridade e justiça. Tem um versículo bastante conhecido que está registrado em João 3,16, que nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E segue dizendo no versículo 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E para que nós sejamos salvos e tenhamos a vida eterna e venhamos a fazer parte do reino de Deus, é necessário que nós aceitemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E João Batista batizava as pessoas nas águas do Rio Jordão e dizia o seguinte: vem vindo alguém que vocês ainda não conhecem, mas que já está no meio de vocês, que enquanto eu os batizo nas águas do Rio Jordão, este alguém vai os batizar com o Espírito Santo e com fogo. E este alguém, eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias, ou seja, de levar as suas sandálias.
Então João Batista sabia, ele reconhecia a grandeza deste alguém que estava vindo, e ele se referia ao nosso Senhor Jesus Cristo. E certo dia, João Batista estava ali batizando as pessoas nas águas, e veio vindo o nosso Senhor Jesus em direção a João Batista. E João Batista olhou e logo reconheceu quem era. E ele disse assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus mesmo, quem pediu para João Batista batizar ele nas águas. E quando João Batista batiza a Jesus nas águas, acontece algo muito grandioso. O Espírito de Deus, em forma de uma pomba, desce dos céus e se ouve uma voz vinda do céu dizendo assim: Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então estava ali presente a Trindade. Esta voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, é Deus que estava falando. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele veio vindo ali em forma de uma pomba. E Jesus Cristo quem estava sendo batizado. E João Batista foi até o rei Herodes, que era o rei da Judéia, falou para ele que ele também deveria se consertar, porque a mulher que estava ao lado dele, que era Herodias, não era sua mulher, era mulher de outra pessoa. Então, João Batista, depois de um certo tempo, ele passou a ser visto por Herodes como alguém que poderia trazer problemas para ele. Herodes começou a, por exemplo, pensar que ele poderia liderar uma revolta ou algo assim. E por isso mesmo, Herodes manda prender a João. E João é preso. E vão se passando ali os dias, e depois de 30 dias, 2 de seus discípulos veio visitar a João. E João fala assim para eles: olha, procura Jesus, procura o Messias, e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias ou não. Ou seja, João começa a ficar em dúvida se ele era mesmo o Messias. E então, quando aqueles 2 discípulos saem dali e vão e perguntam para Jesus se ele é mesmo o Messias, as pessoas ao redor que ouvem isto, que ouvem que João Batista estava em dúvida daquilo que ele tanto anunciava, as pessoas começam a querer matar Jesus por conta de João. E então Jesus imediatamente começa a fazer vários milagres. E Jesus diz para aqueles 2 discípulos: olha, volta lá em João e diz para ele o que vocês estão vendo. Diz para ele que o paralítico anda, que o surdo ouve e que o evangelho está sendo anunciado. Ou seja, diz para ele que sim, eu sou o Messias, que ele não estava enganado, que ele estava pregando a verdade. E um certo dia, Herodes, que não tinha a intenção de matar João, por conta de um juramento feito à sua filha, ele foi obrigado a mandar matar a João. E João morreu decapitado. Então João Batista, ele cumpriu a sua missão. Ele foi fiel a Deus. Ele cumpriu a sua missão de preparar o caminho para Jesus, o caminho para o Messias. Ele foi fiel até o fim. Hoje nós contamos sobre a história do profeta João Batista. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.